Pessoal, mais uma vez retomando a gravação da série de vídeos, né? Dessa vez a sexta parte, falando sobre a teoria do fluido gravitacional, né? E como eu deixei nos comentários, que dessa vez, desse vídeo, eu vou explicar as órbitas elípticas, né? Por que as órbitas são elípticas, né? E usando para isso as leis de Kepler, né? Que foi Kepler que descobriu as órbitas elípticas, né? E para começar, nesse vídeo eu vou falar sobre a primeira lei de Kepler, né, que é propriamente dita a órbita elíptica, né, porque, segundo a teoria do fluido gravitacional, se formaria as órbitas elípticas, né. Para começar, eu vou retomar, né, a explicação da espiral, né, porque o fluido gravitacional, né, ele é sugado pela matéria, né, ou atraído pela matéria, se preferirem, né. E nesse movimento, né, de atração, e como todo fluido, ele acaba por formar uma espiral, né? E como que seria essa espiral, né? Seria como uma espiral formada por todo o fluido, né? Se for analisar as espirais formadas pelos fluidos, né? Por exemplo, um furacão, um tornado, um redemoinho formado por uma bomba de sucção, ou um ralo, ou qualquer outra coisa que atraia um fluido, né? Que sugue ou atrai um fluido, né? Ele vai acabar formando um redemoinho, né? Como você vê nessa imagem aqui, né? Um redemoinho fica mais fácil para ver lateralmente, né? Que seria essa espiral, né? Claro que as dimensões são meramente ilustrativas, né? Que não seriam as dimensões exatas formadas por um fluido no espaço, que não tem nenhuma contraposição, nenhuma restrição de formação. Seriam mais ou menos essa imagem ilustrativa, né? Seria um cone, né? Que é formado. Então, o que seria uma órbita elíptica, né? Uma elipse na geometria, né? Na geometria, né? Uma elipse ela pode ser formada por um cone, né? Que você secciona ele num plano inclinado à base, né? Se você secciona, você vai ter uma elipse, né? Então, para que você tenha uma elipse, né? Na geometria, você pega um cone e secciona ele num plano inclinado em relação à base, né? Você corta ele com uma inclinação. Então você vai ter uma elipse. E isso explica, né, por que os astros têm órbitas elípticas, né? Nem todos, alguns têm órbitas circulares, né? Mas aí a questão do corte do cone. Quanto mais paralelo à base, a secção do plano, né, você tem uma órbita mais circular. Quanto mais inclinada for, você tem uma órbita mais elíptica, né? Que no caso do plano cortado inclinado, você vai ter uma órbita elíptica. E se você for inclinando, você vai ter uma órbita cada vez mais elíptica, né? E nesse desenho aqui, né, você pode ver, né, que tem praticamente todas as órbitas possíveis, né, dos astros, né, descritas nesses dois cones, né? Que aqui é a questão da espiral inversa, né, mas eu não vou entrar nesse tema agora, né? Mais para frente eu falarei sobre essa espiral inversa, né? E a questão da órbita elíptica, a órbita circular, a órbita hipérbole e a órbita parabólica, né? Uma parábola, uma hipérbole, né? Que esse é as órbitas descritas no nosso sistema que a gente tem observado por aí, né? E todas elas, né, têm esse sentido do cone, né? Se dependendo a entrada do astro, né, ou do objeto nesse cone, né, da espiral formada pelo astro, ela vai dar a inclinação da sua órbita, né, ou a excentricidade da sua elipse, né. Se ele entrar num plano inclinado nessa órbita, ele vai ter uma elipse. Se ele entrar num plano paralelo à base, ele vai ser uma órbita praticamente circular, né. E se ele entrar numa órbita muito inclinada, ele vai ter uma hipérbole ou uma parábola, né, descrito o seu movimento, né. Então, isso, né, se você pegar o desenho, né, dos redemoinhos, né, você vai ver que eles são um cone, né. Então, dependendo a trajetória do astro nesse cone, né, ele vai estar descrevendo a sua órbita, se ela é elíptica ou se ela é circular, né. Então, essa primeira lei de Kepler está descrito na lei do fluido gravitacional, na teoria do fluido gravitacional, né, perfeitamente, né, porque as espirais elas são cones, né, e são seccionadas pelos astros, né, dependendo dessa inclinação, né, quanto mais inclinada for a órbita, né,
ela vai ter essa diferença, né, de inclinação. Quanto mais paralela ao plano for a órbita, mais circular ela é. Quanto mais inclinada em relação ao plano, ela vai ser mais elíptica e mais excêntrica, né? Vai ter uma excentricidade muito maior, né? Então, está descrita a primeira lei de Kepler na teoria do fluido gravitacional. Eu espero que vocês tenham entendido, né? E nesse desenho você pode ver perfeitamente, né, todas as órbitas descritas nele e usando o cone, né? Que a geometria, uma elipse, ela é um cone seccionado, né? E a parábola e a hipérbole, né, que são também órbitas que conhecidas, principalmente descritas pelos cometas, né, no nosso sistema solar, né? Eles têm essas órbitas abertas, né, ou órbitas muito elípticas, né? Então, vai depender do ângulo dessa órbita em relação à espiral formada pelo astro, né? No caso que seria do nosso sistema solar, seria o Sol formado dessa espiral. Então, se o astro ele tem uma inclinação em relação à base, né, desse plano do astro, né, ela vai ser uma órbita elíptica. Se ela não tem inclinação, ela será uma órbita circular, né? Então, ou dependendo como no nosso sistema solar essas órbitas circulares não existem, né? Então todas vão ter uma inclinação pouca, mais circular, uma inclinação maior, mais excentricidade, mais elíptica é a órbita, né? Espero que vocês tenham entendido nessa explicação da primeira lei de Kepler. No próximo vídeo estarei discutindo a segunda lei de Kepler, né? E espero que vocês gostem, né, desses vídeos, né? Tem muitas limitações de gravações, como vocês podem observar, eu não tenho muitos recursos, mas eu espero que dê para entender, né, e que vocês divulguem essa teoria, né, compartilhando ou, na medida do possível, né, visualizando e dando like, né, e comentando, né, nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, que eu terei prazer em responder, né. E aguardo o próximo vídeo, né, que vou estar falando da segunda lei de Kepler, né. Então, muito obrigado, né, dê o like e se inscreva no canal para estar recebendo os outros vídeos, né? E até mais, muito obrigado.